E Jesus então não ficou muito tempo com os discípulos após sua ressurreição, logo ele ascendeu aos céus, mas ele comissionou os seus apóstolos a que continuassem o que ele havia começado. Eles eram 12 ao todo, mas ele destacou um deles, que foi Pedro, para a responsabilidade de continuar falando com a igreja. E Pedro então começou a falar, e à medida que Pedro falava, a igreja era suprida, a igreja era direcionada, a igreja era iluminada. Pedro foi muito importante. Então Pedro deu sequência ao que Jesus começou, juntamente com os 11. O papel dele foi importantíssimo no início da história da igreja. Foi uma pessoa muito usada por Deus, mas foi uma pessoa que também apresentou dificuldades. Sabe por quê que ele apresentou dificuldades? Porque ele era homem. Todo homem que serve a Deus sempre vai apresentar dificuldades. Eu pergunto para você, que serve ao Senhor, dentro da sua esfera de atuação, você tem ou não tem dificuldades? Você já apresentou ou não dificuldades? Eu já apresentei dificuldades no meu serviço. Eu sirvo ao Senhor desde muito cedo. Primeira vez que eu comecei a ministrar, eu tinha 14 anos, mas já cometi tanta gafe que seus irmãos não têm ideia. Já fui tão aperfeiçoado, tão ajustado. É só descer ali, aí os irmãos chamam no canto e vão aperfeiçoando. Fazendo coisas, servindo, operacionalizando serviços práticos. Por quê? Por que da dificuldade? Porque nós somos humanos. Pedro foi usado por Deus? Foi. Mas ele também apresentou dificuldades. Por exemplo, ele foi muito importante para abrir a porta do evangelho, primeiramente para quem? Para os judeus. Depois, Deus queria usá-lo mais uma vez para abrir a porta do evangelho para quem agora? Para os gentios. E ali, ele esbarrou numa grande dificuldade, que foi a sua tradição. Foram os seus conceitos. Deus queria salvar mais pessoas. Ele não morreu apenas pelos judeus, ele morreu também pelos gentios. Ele não morreu apenas para esse grupo de pessoas, ele morreu para esse e para todos o resto, todas as pessoas. E Jesus então, o Espírito Santo no Evangelho de Atos, capítulo 10, de uma maneira figurada, pede a Pedro que abra a porta para os gentios e ele resiste, ele faz isso de forma figurada. Pedro era um judeu zeloso das tradições. Se você abrir o capítulo 10, eu estou parafraseando por conta do tempo, mas se você abrir o capítulo 10 do livro de Atos, você vê Deus dando a ele uma visão na qual um grande lençol desce com toda sorte de animais imundos. E o povo judeu já havia sido instruído em Levítico capítulo 11, é isso, né, Eliseu? Me ajuda. Capítulo 11, o povo de Deus já havia sido instruído, os judeus, quanto ao tipo de comida que eles não poderiam comer. E aqueles animais não poderiam ser comidos. Mas ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, levanta, mata e come. E o que ele falou? De modo algum, Senhor. Eu não posso fazer isso. Ele titubeou. O mesmo Deus que lá no passado falou que não era para comer, agora estava falando que era para comer. E Pedro esbarrou na intransigência dele. Esbarrou na dificuldade dele de abrir mão dos seus conceitos. Deus então entendeu que ele fora muito importante, mas que para a missão de levar o evangelho para o mundo gentil, Deus precisaria contar, a partir daquele momento, com outra pessoa. Que coisa, né? Talvez muitos apostaram tudo em Pedro, e agora talvez alguns estivessem bastante decepcionados com ele. Mas lembre-se que acima de Pedro há um Deus que do céu governa. E ele então levanta o improvável Saulo de Tarso.